Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao Conforme vídeo. falei no vídeo anterior, pessoal, daqui vamos fazer o segmento da parte 2, continuando nosso vídeo, de mais indicações sobre locais de busca de tesouros, né? Talvez a gente vai ter que fazer mais 2 ou 3, porque o conteúdo ele é grande, né, pessoal? Mas vamos ao conteúdo. Então, assim, a gente fala muito sobre as marcas, né, pessoal, para não quebrar as marcas. Se você não consegue interpretá-las, não destrua elas também. Deixe porque alguém mais tarde tente também a mesma sorte que você teve. Talvez ele consiga interpretá-las. Tá ok, pessoal? Então vamos adiante. Árvores isoladas e grupos de árvores com 2 ou 3 fileiras ou formas geométricas também são importantes nos campos. Como os caçadores de tesouros costumam saber, pinheiros bifurcados, zimbros velhos e grupos de peras selvagens não são lugares enganadores. 1. Florestas. Uma das áreas onde os enterros são feitos com frequência são as florestas. Árvores de grupo plantadas com frequência em sepultamentos florestais ficam na beira da estrada do local, mas são preferidas perto de árvores de certa idade adulta. Nas florestas, pontos de virada ou pontos que verão uma vila ou celeiro são importantes. É muito importante que as antigas áreas florestais sejam bem conhecidas pelos caçadores de tesouros. Há igrejas, templos e cavernas em muitos lugares da floresta. Hoje esses lugares podem estar degradados e destruídos. Então, é necessário realizar pesquisas e exames levando em consideração o estado antigo desses locais. Em outras palavras, pode haver lugares que antes eram áreas de floresta, mas hoje aparecem como terra nua, ou vice-versa. Há reclusão e ascetismo no cristianismo. Por isso, é comum que algumas igrejas e templos sejam construídos no interior da floresta. Sacerdotes e sacerdotes foram atraídos aqui para adorar. Da mesma forma, muitas vezes vemos que alguns mosteiros foram construídos em ambientes isolados e naturais. O mosteiro Sumela em Trabzon é o melhor exemplo disso. 2. Igrejas e templos. Igrejas e templos são um dos locais preferidos de enterro de pessoas devido às suas crenças e confiabilidade nos tempos antigos. Em geral, as entradas das portas das igrejas e seus arredores imediatos são os locais mais populares para as pessoas do público. Mas as salas especiais dos padres e padres nas igrejas são os lugares de dinheiro real. Porque os padres guardavam o dinheiro dado pelo povo e pelos administradores nas salas especialmente construídas e seguras das igrejas sob o altar ou no claustro que usavam entre a igreja e a casa. Os principais pontos de armazenamento frequentemente preferidos pelas pessoas de fora ou de épocas posteriores nestes locais são os pátios das igrejas. Mas hoje, tais enterros são quase inexistentes. Eles foram tomados pela linhagem ou não foram encontrados hoje porque os pátios foram perdidos. Por outro lado, as fachadas frontais das igrejas tipo caverna são o seu entorno imediato, que pode ser visto e visualizado ao olhar. 3. Riachos e ribeiras. Esses tipos de lugares, que não são fáceis de mudar e se perder, são um dos lugares indispensáveis para enterros de tesouros. No entanto, uma coisa deve ser notada aqui: as bordas do leito das correntes definitivamente não são adequadas para este processo. Sabendo que uma inundação ou corrente seria desastrosa, perto de pontes antigas vale a pena explorar. 4. Cais da ponte. As pontes não são apenas importantes para futuros enterros, mas também locais de armazenamento muito interessantes. Especialmente os pés das pontes de pedra são locais de armazenamento muito interessantes. Vemos alguns motivos e figuras apontando para as partes dos pés, especialmente em muitas das pontes de pedra. Estes às vezes podem ser vistos como ornamentação e arte de iluminação aos nossos olhos, mas na verdade são a expressão de alguns objetos ocultos. Não é possível generalizar para todos eles, no entanto, como essa afirmação foi confirmada em muitos lugares, podemos apresentá-la facilmente. Imagens de cruz, flor, círculo, margarida e sol podem ser vistas em tais pilares da ponte. Estes são os sinais gerais. Também há exceções. 5. Fontes e fontes. Um dos marcos mais ideais,
principalmente para quem faz enterros no campo, são os poços das fontes. Encontrá-los pode ser um desafio, porque muitos deles foram perdidos. No entanto, as próprias nascentes e chafarizes também são pontos importantes. As partes superiores destes foram usadas como pontos de armazenamento em dimensões como 7 de novembro de 40 degraus. Além disso, em sepulturas de fonte primavera, uma das 4 direções é tomada como base, se possível. Isso é gravado na fonte. Um cuidador cuidadoso pode identificar essa marca em um pedestal de fonte não danificado. De acordo com as declarações de alguns especialistas em tesouros, os enterros nas fontes não estão na direção em que a água flui, deve estar na direção traseira. No entanto, vamos adiantar uma informação muito salutar: o enterro, que tomava um morro próximo à fonte como um triângulo, colocou seu material no ponto onde a fonte e o morro seriam triangulares. A fonte e o topo da colina eram 110 degraus, e a moeda na ponta do triângulo estava sob uma pedra que parecia estar fixada em exatamente 110 degraus. Há também quem diga que, se as condições de construção das fontes são adequadas, elas foram enterradas nas pedras processadas ou no fundo de seus pedestais. Vários motivos como peixe, cobre-tartaruga, tartaruga e bengala são os sinais gerais destes locais. A razão pela qual moedas e pertences são enterrados junto à fonte nascente é o entendimento de que é herança de um pensamento antigo, bem como o facto de estes locais serem um marco. É a crença de que o dinheiro será guardado aqui, assim como as próprias fontes, mas seus olhos profundos escondem a água. 6. Encruzilhada, tesoura. A essa altura, as pessoas que vão trabalhar têm a obrigação de aprender os velhos roteiros da história ou aprendê-los por meio de boatos. Nos sinais, tesouras abertas e, às vezes, pinças representam cruzamentos de 4 vias, e tesouras quebradas representam interseções de 3 vias. Tesouras quebradas às vezes podem indicar o ponto onde 2 cursos d'água se encontram. Esses lugares eram muito usados por pessoas que enterravam tesouros. O sepultado deixa sua marca nestes locais com motivos como tesouras, pinças, espadas cruzadas, agulhas e fios. 7. Dentro do moinho e seus arredores. De acordo com achados arqueológicos, os seres humanos conhecem e usam o trigo há 8 mil anos. O local geral de processamento do trigo são os moinhos. Não sabemos as primeiras datas em que este sistema foi utilizado, mas é fato que, desde o dia em que o primeiro moinho foi construído até hoje, esses lugares têm sido um dos refúgios mais indispensáveis da humanidade. As arestas do arco que transportam a água para os moinhos, as frentes de cumeira do moinho onde é feito o carregamento, os pontos distantes do sentido de rotação da roda do moinho são um dos locais de armazenamento neste sentido. De acordo com a informação que recebemos, o dono do moinho depositou a sua confiança na ala direita da porta do porto, dupla, do moinho. Ele derramou concreto sobre o enterro com um cume e colocou uma pilha de ferro nele. A pilha é essencialmente um sinal de enterro, mas os de fora pensam que é uma cunha para que a porta não bata. Como você pode ver, cada pessoa tem sua própria lógica de sepultamento. Não é possível dar sentido a todos eles e pontificar dizendo, este tesouro se encontra assim. 8. Acima do Monte Tumuli. Este é um dos pontos de sepultamento mais importantes. Não vamos descrever a estrutura interna do túmulo e dos montes. Para os enterros, o entorno externo e imediato desses locais é muito importante. Não apenas os enterros do tesouro, mas até as pessoas que construíram o túmulo ficaram confusas na época, onde colocar dinheiro e outras propriedades em vez do túmulo. Porque, como muitas tribos, as comunidades bizantinas também faziam tumuli. Os bizantinos, os maiores ladrões da história, foram roubados na primeira oportunidade que encontraram, assim como os tumuli construídos antes deles devido às suas dificuldades econômicas. Por esta razão, apenas o cadáver do falecido foi colocado nos tumuli do final do período bizantino, e os presentes foram deixados em outro local de armazenamento criado em uma área próxima. Com base na mesma lógica, os povos do período tardio usavam montículos e túmulos para enterrar seus tesouros, enterrando suas relíquias aqui e ali no túmulo ou nas proximidades, determinando diferentes direções e distâncias.
porque esses eram lugares fixos que nunca mudariam ou se deteriorariam. Pontos de busca de tesouros. Outra questão importante. Uma coisa que é útil para quem lida com o negócio do tesouro saber é o seguinte: não na época em que os túmulos foram construídos, mas muito mais tarde, quando os moradores da região estavam fazendo seus próprios enterros, eles definitivamente fizeram um enterro operações considerando o fato deste tumulus. Perto dos tumuli estão principalmente madeiras duras, como framboesa e zimbro. Ou, nas mesmas regiões, existe um ponto de triangulação como um rio, uma colina ou uma montanha natural. Aqui, os enterros geralmente estabelecem triângulos entre essas estruturas terrestres com cálculos de etapas. Mesmo que não haja mapa ou registro similar, os círculos de tumulus devem ser examinados deste ponto de vista, e essas áreas não devem ser mantidas longe de suspeitas. Ainda hoje, se as pessoas tentarem encontrar seus arredores em vez de saquear tumulus, terão feito um trabalho sem riscos e sem problemas. Como resultado desses estudos, que também podem ser feitos com licença, nosso tecido histórico não será prejudicado. Ok, pessoal? A princípio, vamos até a parte 8 aqui, final, né? E depois o próximo vídeo seria o terceiro vídeo. Nós começaremos no 9, tá ok, pessoal? Não esqueça de dar o seu joinha, fazer um comentário se estão gostando do material. Espero que esteja sendo útil para vocês, tá ok? Até o próximo vídeo.